Graça e paz seja convosco, sempre é um grande prazer estar com vocês. Bem, hoje eu quero falar sobre as bem-aventuranças. Cristo, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres aos quais Cristo se refere? Seriam pessoas desprovidas de recursos econômicos, de moradia, vestuário, alimentos. O pobre de espírito é aquele que é sensível à voz de Deus. Quando Cristo bate a porta do coração, ele abre e Cristo entra. Ele ouve e obedece, não confia em si mesmo. Ele sabe da sua pequenez, conhece a sua miséria diante de Deus. Ele é despojado de orgulho, não é altivo, conhece as suas limitações. Ele não tem conceito elevado de si mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um homem pobre de espírito. Um grande líder chamado Moisés. Liderava cerca de 2 milhões de pessoas. Havia algumas demandas entre o povo e Moisés julgava essas demandas, fazendo justiça. E quando Jetro, seu sogro, percebeu que Moisés estava com uma baita sobrecarga, disse a Moisés: não é bom o que fazes. E deu orientações a Moisés para que ele estabelecesse pessoas qualificadas para que julgasse o povo. E diz as Escrituras Sagradas que Moisés ouviu o seu sogro. Bem-aventurados que choram. Isso não tem nada a ver com o choro que nos sobrevém por causa dos nossos pecados ou por causa do sofrimento diário que todos nós atravessamos no decorrer da vida. Desemprego, miséria, violência, pobreza. O choro a qual Cristo se refere é o choro que o Espírito produz à alma daqueles que professam a fé cristã em relação àqueles que estão perdidos. Cristo no Monte das Oliveiras, quando ele olhou para Jerusalém e ele viu a miséria espiritual do povo, e ali ele exclamou: ó Jerusalém, se tu soubesse a quem pertence a tua paz, eu sou a tua paz. Ele chorou sobre a miséria do povo hebreu. E eu aprendi uma coisa, que o choro, Deus através de nossas vidas, sabe, ele intercede. É fundamental permitirmos que o Espírito interceda com lágrimas por aqueles que estão na escuridão. E tem o choro também daqueles que semeiam, que levam o Evangelho de Cristo, levam com lágrimas, né? Um exemplo, o apóstolo São Paulo semeou o Evangelho com lágrimas, foi decapitado em Roma. A noite do apóstolo São Paulo foi muito longa, terminou em lágrimas em Roma, mas o seu amanhecer foi na glória celestial. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Seriam pessoas de um olhar calmo, que falam baixinho, que andam devagar, que nunca se irritam, nunca contradizem quem quer que seja. Seriam esses os mansos? Os mansos que serão consolados são aqueles que obedecem o conselho de Deus. O cavaleiro, quando ele ia numa batalha, era fundamental que o animal obedecesse às rédeas. Direita, direita, esquerda, esquerda. Isso era super importante para que a vida dele não fosse ceifada. E assim, o manso, esse, submete à orientação de Deus, ao conselho, à palavra de Deus. O manso é aquele em que Deus tem domínio sobre a sua vida. Nós que professamos a fé em Cristo, quando Deus diz direita, direita, esquerda, esquerda, vamos seguir esta orientação para que sejamos consolados, tá bom? Olha, foi muito bom ter estado com vocês, que o Senhor os abençoe.